Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água gastando menos de R$ 50. O modelo que a gente vai fazer hoje é uma bomba anfíbio. A gente pode utilizar ela tanto dentro da água quanto fora da água. Para isso, a gente vai estar utilizando uma bomba de máquina de lavar, que esse modelo de bomba é muito utilizado aí pelo pessoal que cria peixe e também pelo pessoal que tem aquaponia ou até mesmo hidroponia. O pessoal tem usado bastante esse modelo de bomba aqui. E todo mundo sabe que ela tem um defeito grave, que é o aquecimento. Ela não foi feita para trabalhar muito tempo ligada. Ela aquece muito rápido e se você ficar fazendo isso, deixar ela muito tempo ligada, ela vai queimar rápido também. Esse tipo de bomba aqui tem muita vantagem, porque ela é bem parecida com as bombas submersas. A única diferença é que ela não tem aqui aquela proteção de resina que as bombas têm. Porém, por dentro dela aqui, o rotor dela é idêntico a uma bomba submersa. O consumo dessa bomba também é muito baixo, apenas 34 watts, e ela tem uma vazão de 2 a 3 mil litros hora. Depende aí do modelo da bomba. Essa bomba aqui eu comprei pela Shopee e paguei R$ 30. Ela vem com esse suporte aqui na frente e é só a gente desparafusar e tirar, porque a gente não vai utilizar. Vamos retirar também toda essa moldura de plástico, porque também não vamos utilizar e não tem serventia nenhuma aqui para o nosso projeto. Pode deixar o bobinamento de cobre aparecendo dessa forma, não tem problema. Próximo passo é pegar um cap e fazer os furos para passar as pontas da bomba, tanto a de sucção quanto a de recalque. Para isso, eu vou estar utilizando uma serra-copo. A gente vai medir aqui a distância e fazer um furo. Fiz os furos aqui no cap usando uma serra-copo e eu também cortei as pontas aqui da bomba para facilitar a introdução dela nesses buracos, já que com esses canos no tamanho original a gente não consegue estar colocando ali no cap. Outra coisa também, a gente pode retirar aqui a parte do bobinamento para ficar mais fácil de trabalhar. Depois, quando a gente terminar a montagem, a gente só encaixa de volta. O corpo da bomba eu vou utilizar um pedaço de tubo de PVC de 100 milímetros de esgoto com 12 centímetros. É importante não cortar muito curto, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê. A gente vai encaixar ele aqui no cap que a gente furou para fazer a marcação e também fazer um furo nele aqui onde vai esse buraco. Colei o tubo no lugar e também já fiz o furo aqui utilizando um ferro de solda. Próximo passo é só a gente posicionar a bomba aqui dentro e encaixar no lugar. Encaixei a bomba aqui dentro e também eu tive que esquentar para poder entrar aqui a bobina, porque o cano ficou um pouco apertado, mas não tem problema, ela ficou bem encaixada aqui. Próximo passo agora é a gente fazer a vedação desse lado e desse lado. A gente tem que vedar bem aqui para que não entre água de maneira alguma. Em um pedaço de tubo de PVC de 3/4, eu fiz uma bolsa no fogo que encaixa certinho aqui nessa boca. Agora eu vou colar aqui utilizando super cola mesmo, não é nem cola de cano. Do outro lado a mesma coisa, eu fiz esse pedaço de tubo de PVC e eu vou colar aqui com super cola. Colei bem colado os canos aqui e o próximo passo é a gente passar o fio que vai fazer a ligação da nossa bomba. Para isso eu vou estar utilizando um cabo PP de 1,5 mm. Passei o cabo aqui, fiz um furo, passei um cabo e soldei as pontas aqui. Se você tiver conector, pode usar conector também. Agora eu vou colar bastante aqui com super cola para vedar bem aqui nesse cabo. O último passo para finalizar a nossa bomba é preencher todo esse espaço que ficou aqui do lado de dentro com óleo. O óleo que a gente vai utilizar é óleo de motor de carro mesmo, ou pode ser também óleo de motor de geladeira, como é o caso desse óleo aqui. E no caso não precisa ser um óleo novo, pode ser um óleo velho, usado, que você tirou e ia jogar fora, você guarda para usar nesse projeto. Por que a gente vai estar usando o óleo lubrificante para fazer a refrigeração do nosso motor? Porque o óleo é um excelente condutor de calor e ao mesmo tempo é um péssimo condutor de eletricidade. Tanto que nos motores o óleo também funciona como um refrigerante, ele ajuda a refrigerar as partes móveis do motor. E também o óleo é utilizado nos transformadores. Se você pesquisar aí, aqueles transformadores que tem no poste, ele é preenchido de óleo. É esse óleo que faz a refrigeração do transformador e não deixa ele superaquecer e pegar fogo. Mas alguém pode comentar aí, por que você não resinou então toda essa parte aqui ao invés de estar colocando óleo? Porque além da resina ser cara, ela também trinca. Com o passar do tempo, como o motor vai esquentando demais, a água com o tempo vai entrando aqui na bomba, chega na
na bobina e o motor acaba queimando. Então não vai dar certo. Eu já fiz, já testei, funciona por um tempo e depois para de funcionar. Uma outra coisa legal do óleo é que ele vai entrar por dentro da bobina. Então ele faz uma refrigeração com um contato muito maior do que se fosse uma resina no caso. Esse óleo está um pouco sujo porque é um óleo bem velho já, mas não tem problema, porque é apenas para refrigeração, não é para lubrificar nada. É importante encher bem, a gente pode deixar aqui só um dedo antes de chegar na parte de cima e agora a gente vai tapar com outro cap, lembrando que tem que colar bem para que não tenha entrada de água aqui. Terminei a montagem da nossa bomba, eu passei aqui no meio uma fita isolante porque eu tinha queimado o cano, tinha ficado meio estranho e aí eu passei uma fita para deixar um pouquinho melhor. Eu poderia também ter pintado, só que como eu quero deixar a bomba submersa, eu não quis pintar para que não tivesse nenhuma contaminação de tinta na água. E agora vamos colocar a nossa bomba funcionar. A nossa bomba pode ficar aqui por horas funcionando, não tem problema, porque ela não vai superaquecer. O óleo que está ali dentro refrigera bem o motor e ela vai trocar também o calor com a parte de fora aqui com o ar ambiente. Tem certeza que alguém vai dizer assim, mas você está utilizando óleo dentro de uma bomba, isso pode dar um vazamento e consequentemente contaminar toda a água. Porém, pessoal, isso daqui não é eu que estou inventando, isso já existe. Pesquisa aí, bomba de água submersa Caneta. Geralmente, essa bomba de água é refrigerada a óleo. Lógico que não é qualquer tipo de óleo. É um óleo mineral à base de vaselina. Ele é um óleo que, se derramado na água ou no poço, por exemplo, ele vai contaminar de um certo modo a água. Porém, ele é mais degradável. Ele não vai fazer mal à saúde humana. Esse óleo que vai na bomba, ele faz a troca de calor entre o motor da bomba e a água do poço, fazendo assim o resfriamento da bomba. Esse modelo de bomba geralmente dura muitos anos. 20, 30 anos ali funcionando todos os dias e funciona perfeitamente. Porém, aqui eu utilizei o óleo de motor de geladeira, ou também dá para utilizar aí óleo de cárter, como eu tinha dito. Se você tem medo de colocar no teu lago, dá para usar externo. Se você vai usar externo, não tem problema nenhum, porque se ocorrer um vazamento aqui, não vai contaminar a água, porque a parte aqui da bomba é separado da parte do bobinamento. A ideia dessa bomba aqui é economizar o máximo possível. Se a gente fosse comprar ali esse óleo de vaselina, teria um custo a mais, e aí a nossa bomba praticamente não ficaria ali tão viável. Por isso que eu estou utilizando esse óleo. Eu vou utilizar ela aqui submersa também, porque não ficou com nenhum vazamento, ficou bem legal. E eu também posso monitorar se acontecer um vazamento, eu consigo ver ali, posso tirar a bomba da água. Diferente aí de um poço, que se acontecer um vazamento, vai contaminar tudo lá no fundo e aí vai dar um problema sério. Bom, eu gastei para montagem dessa bomba R$5 em cada cap, então ficou R$10 e paguei R$30 na bombinha na Shopee. Total ficou R$40 para montar a bomba. O resto eu já tinha aqui, que é cola, um pedaço de cano e cotovelo, e esse cabo eu também tinha aqui. O óleo que eu utilizei, eu também tirei de um motor de geladeira, então eu também tinha. Hoje você não acha na internet uma bomba de água com essa vazão por menos de R$150. Então eu acho bem viável montar esse projeto. Vamos medir agora o consumo da nossa bomba, vamos ver quanto que ela vai gastar de energia. Ela está consumindo aqui 0,4 amperes. Uma outra dica importante, pessoal, jamais deixe a sua bomba funcionar sem água. Sempre liga ela quando tá com os encanamentos todos cheios de água, porque se ela fica girando ali sem água dentro, vai dar um desgaste no rotor. Ali dentro é um ímã, ele vai corroer ali a parede e logo sua bomba vai parar de funcionar. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.